Os Estados Unidos hoje se encontram ameaçados depois de anos, sendo a superpotência global inquestionável. Essa ameaça, formada pela aliança entre China e Rússia, está colocando em xeque não só o poder político americano, mas também a hegemonia do dólar. Mas será que existe mesmo alguma chance do poder americano estar perto do fim? Sim, o mundo está mudando. Após décadas sendo uma superpotência em conteste, os Estados Unidos agora enfrentam China e Rússia nos campos militar, comercial, financeiro e diplomático. Ao invadir a Ucrânia, o país chefiado por Vladimir Putin desencadeou o maior movimento no tabuleiro da geopolítica desde a Guerra Fria. Um movimento onde até mesmo as moedas nacionais estão sendo usadas para tirar oponentes do poder. Então, desde o início da invasão russa, quais alianças foram feitas? Como moedas de outras nações estão sendo usadas como armas para destruir o dólar? Será que o poder norte-americano está perto do fim? Hoje a OTAN está se expandindo, justamente o que a Rússia não queria ao invadir a Ucrânia. A resistência deste país encontra respaldo no suporte dado por seus maiores aliados. Para além dos Estados Unidos, outros países se destacam no apoio à resistência ucraniana, especialmente membros da União Europeia: Reino Unido, Alemanha, França, Portugal, Polônia, Suécia, Estônia e Finlândia. São alguns dos países europeus que mais estão engajados na luta. Indo além do velho continente, o país comandado por Volodymyr Zelensky também recebeu ajuda militar, humanitária e financeira de nações como a Austrália e até o Japão. Mas não foram todos os países que repudiaram a invasão do território ucraniano. Este é o caso de Belarus, que disponibiliza seu espaço como ponto de partida e base das ações militares russas. Síria, Venezuela, Cuba e Nicarágua são outros que se posicionaram a favor da invasão de Vladimir Putin, pois consideram não apenas as demandas e preocupações da Rússia como a forma de solucionar o problema, invadindo o país inimigo, destruindo 400 escolas, 110 hospitais e matando 1.500 crianças até o momento justo. Existem também os países que condenam a invasão na ONU, mas mantêm relações amigáveis com a Rússia, como é o caso da Índia, que formalmente reprovou a invasão diversas vezes, mas estreitou os laços econômicos com Moscou desde então. Na África, muitos países se portam com neutralidade, como sempre foi a postura prática do Brasil. O Brasil condenou a invasão na ONU e manteve uma relação cordial com a Rússia no encontro dos BRICS. Mas o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que supostamente defende um clube da paz, já declarou que tanto os russos quanto os ucranianos têm culpa no cartório. Sobre a Ucrânia querer ficar integralmente com seu território, falou que ela não pode querer ficar com tudo. Na China, Lula ainda disse que Putin não pode ficar com todo o território da Ucrânia, mas a Crimeia pode ser discutida. O resto tem que repensar. Depois de tudo isso, como o marido de Janja, junto com o ditador da China, pretende mediar a paz entre aqueles países, ainda que ficasse calado. Querer falar em mediação de paz ao lado da China já é um delírio. Obviamente, a Ucrânia não irá confidenciar a nenhum país aliado à Rússia, como é a China, o que eles podem ou não abrir mão e sobre quais condições. Seria como dizer direto a Putin, e Xi Jinping não tentaria defender nenhuma configuração de acordo que melhorasse a situação ucraniana. Mas além disso, como alguém que julga, se comporta como aliado de uma das partes, pode acreditar ser capaz de mediar um acordo de paz? Coisas de uma mente megalomaníaca. Fato é que o mundo está dividido e essa polarização só deve se acentuar. E você, de que lado você, como brasileiro, gostaria de ver nosso país alinhado? A Aliança Ocidental ou o eixo russo-chinês? No último dia 13 de abril, o presidente Lula fez na China a seguinte pergunta: por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar? Numa clara demonstração de antagonismo aos norte-americanos. Só que não é difícil responder a essa pergunta. Aliás, imagino que foi uma pergunta retórica e que ele a tenha feito para chamar a atenção. Prefiro crer nisso do que na ignorância do nosso presidente. Para começar, ninguém é obrigado a transacionar em dólar, a não ser o cidadão dos Estados Unidos e dos países cujo dólar é a moeda oficial. Usa o dólar quem quer, tanto que ele mesmo, o Lula, disse que passará a usar yuan, e os Estados Unidos não enviaram nenhuma multa para cá por isso. Não houve nenhum tipo de retaliação. Pelo contrário, na semana seguinte, Biden enviou 2,5 bilhões de reais para o Fundo Amazônia. Historicamente, a crescente confiança na moeda americana se deu ao mesmo tempo em que o padrão libra-esterlina estava caindo em desuso, logo depois da Primeira Grande Guerra. Esse padrão foi perdendo ainda mais força durante a Segunda Guerra. Então houve o acordo em Bretton Woods apenas para
formalizar o que já vinha acontecendo. O dólar americano passou a ser a moeda internacional. Apenas o fato de os Estados Unidos estarem tanto financiando as guerras quanto a reconstrução dos países da Europa usando dólares americanos já estava por si só abastecendo grande parte das maiores economias do mundo com essa moeda. Desde então, o dólar é a moeda de maior confiança no mundo. E a não ser o nosso excelentíssimo presidente da República, não são muitos os países que têm mais confiança no yuan do que tem no dólar. Simplesmente por isso, a esmagadora maioria das transações comerciais e financeiras são feitas em dólar, mas qualquer país é livre para mudar isso a qualquer momento. Uma moeda emitida por um país com poder centralizado, onde o governo interfere quando e como quer no mercado financeiro, no câmbio, onde o Banco Central, o Banco do Povo da China, apenas executa as diretrizes dadas pelo governo e pelo Partido Comunista Chinês, onde o Congresso é todo composto por membros desse mesmo partido, onde há controle na entrada e na saída de capitais, onde o governo interfere tanto na vida das empresas quanto no número de filhos que cada cidadão pode ter. Enfim, o yuan não atrai a confiança de muitos países para que eles queiram usá-lo como meio de troca, reserva de valor, unidade de conta ou padrão de pagamento. Ainda que se tenha inúmeros problemas com os Estados Unidos e que este país tenha errado muito em várias decisões tomadas ao longo de sua história, há uma estabilidade muito grande na sua política monetária e fiscal. Com governos muito diferentes, entrando e saindo da Casa Branca, nunca houve uma mudança de política como a que está havendo no Brasil de hoje, por exemplo, com revogação de todos os decretos possíveis e busca de meios para alterar ou inviabilizar a aplicação de leis aprovadas no mandato anterior, como numa tentativa de apagar um governo que de fato existiu e democraticamente. Essa estabilidade e principalmente a confiança na força das instituições políticas, econômicas, jurídicas e civis, além de transparência sobre o que acontece naquele, são grande parte do poder do dólar americano. Confiança é a palavra-chave e ela que dá o poder a uma moeda fiduciária, ou seja, uma moeda não atrelada ao ouro ou à prata e que só tem valor porque todos acreditam que ela tem. É certo que cada vez mais países hoje fazem negócios entre si em suas moedas nacionais, para sua conveniência mesmo. E isso é muito natural, porque evita que a transação sofra interferência das variações do dólar. Mas são apenas transações domésticas. Não há nenhum país que só compre ou só venda para todos os demais em alguma moeda que não seja o dólar. A própria China não consegue vender em yuan para todos os seus parceiros comerciais, assim como a Alemanha não consegue comprar de qualquer país do mundo em euro. Somente em dólar isso é possível. Está claro que a China quer quebrar essa hegemonia, mas será que ela tem cacife para isso? A moeda norte-americana de fato está perdendo espaço, mas isso não significa que o yuan chinês esteja ocupando esse lugar. Uma forma de perceber isso é observando as reservas internacionais dos países. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional, o FMI, a soma das reservas internacionais hoje são de pouco mais de 11 trilhões, sendo que desse montante, 6,4 trilhões são dólares americanos. Em seguida, vem 2,2 trilhões alocados em euros, 610 bilhões em ien japonês, 548 bilhões em libras esterlinas e somente em quinto lugar aparece o yuan, com 298 bilhões em reservas alocadas por países de todo o mundo. Ou seja, a moeda da China representa apenas 2,68% das reservas internacionais do planeta hoje. Mas e no comércio internacional? Será que isso também é verdade? De acordo com informações do SWIFT, o Sistema Internacional de Pagamentos Interbancários, o yuan chinês representava menos de 2% das transações comerciais. É verdade que houve o aparecimento do uso do yuan em negociações que não envolvem diretamente a China, como no caso de Bangladesh, que irá pagar à Rússia mais de 300 milhões de dólares em yuans pela construção de uma usina de energia. Porém, é importante notar que Bangladesh não possui uma economia relevante o suficiente para que isso seja encarado como um grande movimento. O dólar continua reinando soberano. Mas, apesar de o dólar não estar ameaçado hoje, o mesmo não pode ser dito sobre o poder hegemônico dos Estados Unidos. O antagonismo contra a China, neste caso, tem feito muita diferença. Então, qual modelo parece que sairá vitorioso? Afinal, sejam os Estados Unidos e a Europa, ou a China e a Rússia, tudo se resume a um projeto de consolidação de domínio global, uma disputa entre impérios. Ninguém é bonzinho, ninguém quer livrar o mundo de um país malvadão e deixar as outras nações operando independentes. China, Rússia, Estados Unidos, Irã, Alemanha, todos os países que se posicionam nesse tabuleiro o fazem porque naquele lado terão maior poder de barganha, exercerão algum nível de controle sobre outros países.
Negociar a paz na Ucrânia será possível apenas com o estabelecimento de uma nova hierarquia mundial. Essas foram as palavras de Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia e braço direito de Vladimir Putin. Ficou impossível para quem quer que queira chamar de teoria da conspiração não enxergar que o foco da Rússia é sim o fim da hegemonia americana. As alianças foram feitas com o propósito de ganhar essa disputa que perdurará por alguns anos. Em sua essência, a nova hierarquia mundial que tantos buscam não será o fim do imperialismo, mas uma realidade conflituosa, interimperialista. Estados Unidos, Europa, Israel, Japão e Austrália de um lado e China, Rússia, Oriente Médio e África do outro. A América Latina? Bem, a América Latina costuma agir por um tipo de conveniência momentânea. Então, tudo dependerá do contexto. Xi Jinping já chegou a declarar que o século XXI será chinês. Até certo ponto, o mundo hoje não é nem americano e muito menos chinês. O que dirá russo ou europeu, mas sim é multipolar, visto que estamos no meio de uma disputa fria, que pode esquentar, mas não tem vencedor à vista ainda. Por isso, alguns países querem agradar os dois lados ao mesmo tempo, mantendo estreitas relações comerciais, tanto com a China quanto com os Estados Unidos, além de continuarem amigáveis à Rússia, apesar da pressão americana. Mas em breve, isso não mais irá funcionar, já que os três países e a Europa estão dispostos a fazerem as melhores alianças possíveis até se fortalecerem para conseguir desequilibrar o jogo. Mas de que lado o Brasil ficará nisso tudo? Lula disse estar disposto a comercializar com a China apenas em yuan, em um claro sinal de subserviência. Explico, a China é sim o maior parceiro comercial do Brasil, e isso é mesmo importante. Contudo, no final do dia, o país asiático compra mais da gente do que nós compramos deles. Temos um superávit de 90 bilhões de dólares. Isso quer dizer que se esse acordo for colocado em prática e nós passemos a negociar apenas em yuan, nós fecharemos as contas com um saldo equivalente a 90 bilhões de dólares, só que em yuans. E como já compramos tudo o que precisávamos da China, o que nós vamos fazer com esse monte de yuans? Importar bens de Bangladesh? Ou teremos o trabalho de vender yuans e comprar dólares, agora estando sujeitos não só apenas às variações do dólar, mas também à da moeda chinesa? Que ótima ideia, não? Por mais que a grande maioria da população brasileira não tenha se atentado a isso, foi como os diplomatas e chefes de Estado de todo o mundo viram Lula proceder. Mas aqui nossa imprensa especializada reportou que agora o Brasil tem um papel relevante no mundo, pois enquanto caminhava em direção a Xi Jinping, Lula e Janja ouviam Ivan Lins, uma belíssima homenagem. Como se não bastasse, ecoaram pelo mundo algumas falas infelizes do nosso presidente da República, como a Ucrânia deveria abrir mão da Crimeia para que a guerra termine, ou parece que eles querem tudo. Essas frases causaram tanto mal-estar diplomático com o Ocidente e com a Ucrânia que o presidente Zelensky declarou que não fazia comércio com seus territórios. E o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca disse que o chefe de Estado brasileiro está reproduzindo propaganda russa e chinesa e que os comentários foram simplesmente equivocados. E é com essa imagem que seguimos, um país dependente da China e aliado da Rússia. É evidente que existem diferenças entre os dois modelos de governo que se colocam agora, com um prezando pela democracia e o outro perseguindo minorias religiosas e confinando-nas em campos de reeducação, e não conta com instituições sólidas e independentes, onde tudo está sob o controle de um mesmo partido há 70 anos, onde tudo é do Estado e para o Estado. E será que para o Brasil é interessante estar alinhado a um grupo de países onde só há regimes autoritários? A China e seus aliados desprezam os valores pelos quais nós, brasileiros, prezamos, como liberdade de credo, liberdade para empreender, não interferência sobre como educamos nossos filhos. Quando qualquer uma dessas coisas é comprometida, nós nos incomodamos e elegemos, ao menos para o Congresso, pessoas que possam representar esses valores. Os Estados Unidos têm defeitos? Milhares. Mas são defeitos com os quais você conseguiria conviver? Sem querer te induzir a nenhuma opinião. Apenas vamos voltar à pergunta que eu te fiz no início do vídeo. De que lado você gostaria de ficar? Para te ajudar, eu vou fazer algumas perguntas bem simples e você pode responder apenas com as opções China ou Estados Unidos. Onde você gostaria de morar pelo resto da vida? Se tivesse que se mudar amanhã, caso tivesse que enfrentar um julgamento, preferia que ele fosse onde? Se tivesse 500 mil reais para investir em ações fora do Brasil, investiria na Dow Jones ou em Xangai? Se decidisse, na velhice, se dedicar à vida religiosa, para onde você iria? Esse país é o mesmo que você apoia que o Brasil se alinhe ou aconteceu uma contradição? Me fala aqui embaixo, porque eu prezo aqui, acima de tudo, pela liberdade. E muito prazer, eu me chamo José. Talvez você acompanhou o meu início, o avanço das produções, você já vai saber. Mas tudo isso não começou assim. Foi uma opção recente minha, para agregar ainda mais valor para você. Eu não queria começar de cara fazendo grande
grandes produções, eu nem tinha tempo para isso. Eu queria apenas ganhar dinheiro, entender que é possível fazer isso na internet. Então, se você quer criar um negócio de verdade, dar o primeiro passo nesse mundo da internet, através de um negócio simples, eu te conto tudo isso numa aula gratuita aqui embaixo. Ou aponta sua câmera para esse QR Code aqui na tela. Agora, quer descobrir como a China está destruindo suas gigantes de tecnologia? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu te conto como. E por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!